Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bem? Bom, então vamos iniciar mais uma aula de ciências. Onde na aula passada nós iniciamos a nossa aula falando, sobre doenças provocadas por micro-organismos, que está na unidade 5, começando na página 85, né? E eu deixei uma atividade para que vocês fizessem, página 87, tá certo? Então vamos conversar um pouquinho, porque são respostas pessoais, cada um vai dar sua resposta, deu sua resposta, então cada um teve um problema diferente. Bom, aí tem assim, logo na parte de cima, e você? As doenças da infância. Bom, quando nós somos crianças, normalmente o nosso sistema imune é um pouquinho mais fraco e algumas crianças costumam ter algumas doenças com frequência, né? Bom, então diz assim, você se lembra das doenças que teve? Para ter certeza e saber quando ocorreram, converse com as pessoas com quem conviveu desde bebê. Bom, as perguntas a seguir podem ajudar, né? Registre as respostas. Então, temos aqui 3 perguntinhas. Na primeira, diz assim, quando eu era bebê, ficava doente com frequência de quê? Vocês vão botar aí, né? Como, por exemplo, tem uns que ficavam gripados com frequência, resfriados com frequência, né? Veja quais são as doenças que vocês tinham com frequência, tá bom? Na 2, quais doenças você já teve? Bom, esses aqui são números maiores, né? Como, por exemplo, que já teve cachumba, catapora, sarampo. Botar as doenças que vocês já tiveram, tá certo? Coloquem aí. E a terceira questão, eu já precisei ser levada ao hospital por causa de alguma doença? Quais? Bom, vocês vão dizer, por exemplo, se teve uma gripe e que essa gripe você pode ter virado uma pneumonia, né? E assim são qualquer doença que você tenha tido, tá certo? Bom, só lembrando, que às vezes é muito difícil a gente evitar certas doenças, né? Sobretudo em crianças pequenas, tá certo? Então, no entanto, alguns hábitos podem ajudar na prevenção de doenças. Bom, um deles é a alimentação saudável, rica em frutas, verduras e outros vegetais. Bom, a ingestão também de proteína animal, como as carnes, ovos e leite, também pode auxiliar o corpo a combater certas doenças, sabiam? Então, outras medidas importantes são relacionadas à higiene, como lavar as mãos, escovar os dentes, tomar banho, né? E é conveniente ainda evitar ambientes fechados, pois caso haja pessoas doentes nesses locais, elas poderão contaminar as demais, né? Como é o caso desse vírus que nós estamos convivendo com ele agora, né? O coronavírus. Então, é importante que a gente se alimente bem e também faça a nossa higiene adequadamente, tá? Então, agora vamos lá para a página 88. Acompanhe a leitura dessa página. Temos assim, vírus e viroses. Bom, você já ouviu falar de vírus? Sabe o que são viroses? Bom, então vamos comentar as suas ideias, com os colegas, no caso, aí, e vamos entender um pouquinho cada um, né? Então, os vírus são seres tão pequenos que só foram visualizados depois do desenvolvimento dos microscópios eletrônicos. Gripe e resfriado. Bom, assim como os demais micro-organismos, nem todos os vírus prejudicam as pessoas, mas existem os que provocam o aparecimento das doenças chamadas viroses. É o caso, por exemplo, dos vírus que causam a gripe e o resfriado, né? Ainda que tenham alguns sintomas semelhantes, gripe e resfriado,
são doenças provocadas por vírus diferentes. Olha só essas imagens aí, ó. O que está na imagem verde, né, e o outro com a imagem vermelha. Então, aí do verde, do quadrinho verde, diz que é o vírus da gripe, né? Que é uma fotografia obtida por microscópio eletrônico e colorizada, né, artificialmente, para que a gente possa perceber o formato do vírus, tá? Então, ampliação aproximada de 120 mil vezes. Olha só, de tão pequeno que ele é. E o outro é o vírus do resfriado. Olha só a diferença do formato de um para o outro, não é? Bom, essa fotografia também foi obtida por microscópio eletrônico, né? E ela foi aproximada 200 mil vezes, né? É bem menor do que o outro. Então, essas duas doenças, elas são transmissíveis, isto é, podem passar de uma pessoa doente para uma saudável. Por isso, normalmente, quando as pessoas estão gripadas, elas devem o quê? Né? A gente não deve se aproximar muito, não devemos compartilhar, né, materiais. E também devemos manter a distância, estar em local mais aberto, não é isso? Bom, então um espirro de alguém gripado em um ambiente fechado é o suficiente para colocar no ar uma quantidade enorme do vírus causador da gripe. E quem estiver lá naquele local, bom, é bem capaz, se não estiver com o seu corpo, né, com a imunidade forte, é bem capaz que a pessoa possa, né, pegar gripe, né, ter essa gripe. Bom, então é na imagem, né, de uma pessoa espirrando, e diz que as gotas de saliva expelidas pelo espirro podem conter vírus causadores de doenças, né? E por isso que a gente deve manter, né? Deve ter o máximo de cuidado, né? Que nós temos também, só lembrando, o coronavírus, que devemos manter os mesmos cuidados em relação à gripe e o resfriado, né? E o coronavírus também. Bom, diz que os vírus ficam circulando no ar por meio, né, das gotículas de saliva que a pessoa expeliu pelo espirro. Quando outra pessoa respira o ar com essas gotículas ou toca em um objeto contaminado e leva a mão, a boca, aos olhos ou ao nariz, ocorre a transmissão. Bom, a gripe é uma doença de fácil contágio. Geralmente, em poucos dias, os sintomas desaparecem e o doente sara. Há casos, porém, em que a gripe pode ser bem grave. Por isso, nas épocas nas épocas de frio, o governo costuma fazer campanhas de prevenção contra essas doenças. Então, leia atentamente as medidas sugeridas no cartaz de uma dessas campanhas. Olha aqui, tem, ó, saiba como se prevenir da gripe. Aí temos aí, ó, a gripe é uma doença respiratória aguda e sua transmissão ocorre de pessoa a pessoa, principalmente por meio de tosse, espirro ou contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas. Saiba como se prevenir da gripe adotando medidas simples. Olha só. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão e usar álcool em gel, né? Especialmente depois de tossir ou espirrar, né? Olha só. Então, esses mesmos cuidados que a gente está vendo aqui para prevenir a gripe, também são os mesmos cuidados que nós devemos ter para prevenir o coronavírus, tá bom? Ao tossir ou espirrar, colocar a mão no nariz, né? Cobrir o nariz e a boca com um lenço descartável. Depois que você espirrou e tossiu, descarta, tá? Joga fora. Olha o outro, a terceira. Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. De jeito nenhum. Lá embaixo, né?
Pessoas com gripe devem evitar ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, né? Não deve aglomerar. Não usar medicamentos sem orientação médica. A automedicação pode ser prejudicial à saúde. Temos que ter cuidado com isso. Bom, em caso de gripe, procure um médico ou a uma unidade de saúde mais próxima para diagnósticos e tratamentos adequados. Bom, então, vocês podem ver que as mesmas orientações de gripe são as mesmas para o coronavírus, tá? Bom, vamos finalizar esta página. Então, temos aí, retome as respostas do que deu às questões da página 86. Bom, em sua opinião, a mãe preferia a janela do ônibus aberta para que o ar do interior dele fosse trocado, porque ela falou que é importante lavar as mãos quando se vem da rua. Bom, esse aqui a gente já respondeu, né? Nós já debatemos e a gente já falou que quando a gente vem da rua, nós temos que lavar as mãos para o quê? Retirar, né? Eliminar o vírus que possivelmente tenha vindo nas suas mãos. Página 90. Então, na página 90, nós temos outros tipos de doenças, que é a dengue, a zika e a chikungunya. Que essas 3 doenças, elas são causadas por um mosquito transmissor. E elas são tão graves que também elas podem levar à morte, quando não são tratadas adequadamente. Bom, então essas 3 doenças também são provocadas por vírus. Bom, mas não o vírus pelo ar, mas sim o vírus transmitido através de um mosquito, tá? E transmitida pela picada do mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti. Bom, a fêmea do Aedes aegypti deposita seus ovos em locais próximos da água acumulada, como paredes internas de uma caixa d'água destampada, ou seja, qualquer lugar em que possa criar uma certa quantidade de água, né, e que passe alguns dias, ela pode colocar seus ovos e ali se multiplicar. Na água, os ovos transformam-se em larvas e depois em mosquitos. A imagem a seguir mostra as fases dessa transformação. Olha o mosquito grande aqui em cima, né? Ele tem as perninhas que ficam as manchinhas brancas, né? Pintadas de branco. E logo aqui abaixo temos a imagem, né? Que mostra aí, ó, a fêmea deposita seus ovos próximos às águas, olha aí, ó. Né? Depois fica o quê? Na água, os ovos eclodem e saem as larvas, né? Olha só, as larvazinhas. Depois acontece uma metamorfose, que depois dessa metamorfose, ele se torna uma pupa, né? Depois continua com a metamorfose e aí se torna um mosquito adulto. Bom, então ele diz o seguinte, que para prevenir-se da dengue, da zika e da chikungunya, é importante impedir que o Aedes aegypti se reproduza. É um passo importantíssimo. Então, como a fêmea depende da água para isso acontecer, as medidas preventivas sempre reforçam a importância de não deixar água acumulada. Bom, outras medidas de prevenção também devem ser tomadas, tais como repelentes contra insetos e telas de proteção de malha fina, um mosquiteiro, né, nas residências, para que eles não entrem. Em determinadas épocas do ano, como o verão, o número de casos de dengue, de zika e chikungunya aumenta bastante. Para impedir que isso aconteça, são feitas muitas campanhas envolvendo os governos e outros setores da sociedade. Então, observe na página a seguir. Então, aqui na página 91, nós temos aqui um modelo que o governo costuma utilizar. Olha só. O cartaz ao lado é de uma das campanhas para prevenir essas 3 viroses, né? Olha só aí, ó. Dengue, zika e chikungunya. São doenças transmitidas pela picada da fêmea de um mosquito chamado Aedes aegypti. Olha aí, ó. Mosquito não. Um simples gesto pode salvar.
Aí tem aí, né? Elimine os criadores do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. E abaixo nós temos também uma historinha, né? Até os personagens de histórias em quadrinhos dão dicas para impedir a reprodução dos mosquitos. Olha aí, então temos aí a historinha, diz assim: o mosquito da dengue nasce e se desenvolve em água parada. Por isso, temos que manter a caixa d'água fechada. Tomar cuidado com os vasos, né? Ó, derramar água. Garrafas e latas também devemos deixar em local fechado quando chover, não encher de água. Borracharia, os pneus devem estar sempre cobertos para que no período da chuva não acumule água. Pneus velhos, né? Tudo que acumule água. E se você tiver febre alta, dores musculares, de cabeça, nos joelhos, cotovelos e mal-estar geral, o que devemos fazer? Procure os serviços médicos, porque a dengue também ela pode matar, né? Então devemos ter este cuidado com a nossa saúde, tá certo? Bom, então para a gente completar o nosso quadro de aprendizado com a nossa aula de hoje, para a gente reforçar, nada mais importante do que a gente fazer essa atividade. Então, temos aí uma atividade na página 91, que é apenas uma questãozinha, tá certo? E temos uma questão na página 94, também, só é uma questão, mas é uma questão de pesquisa, onde vocês vão pesquisar em livros, quem tiver em casa, pesquisar na internet, façam essa pesquisa, tá certo? E complete os quadros, onde vocês vão pesquisar sobre a cachumba, a poliomielite, a rubéola, o sarampo e a varicela ou catapora, tá certo? Então, vocês vão pesquisar sobre essas 5 doenças que são causadas por vírus. E aí, vocês vão pesquisar quais são os principais sintomas e a forma de prevenção de cada uma delas, tá? Então, tchau, tchau. Até a próxima aula.